Olá, tudo bem? As Olimpíadas do Rio de Janeiro começam na próxima semana. A alegria do evento se mistura aos temores com relação à segurança dos atletas, dos brasileiros e de turistas. Casos recentes de atentados terroristas na Europa e suspeitas de que grupos ligados à organização terrorista Estado Islâmico atuem no Brasil acenderam a luz vermelha das autoridades. O esquema montado será capaz de dar conta de todas essas nuances, de todos esses desafios? É a pergunta que todos fazem. Há muito, o Rio enfrenta problemas sérios com relação à segurança pública. Além do mais, teremos a presença de um grande número de chefes de Estado de todo o mundo que vêm para cá, para a cidade, celebrar os valores olímpicos. As autoridades garantem que tudo o que estava ao alcance dos governos e do Comitê Olímpico Internacional foi feito. Mas é impossível negar aquele friozinho na barriga que persegue boa parte dos brasileiros nesse momento. Aqui no estúdio teremos dois conhecedores de assuntos que vão nos ajudar a entender melhor quais são as reações, quais são realmente os nossos pontos fortes e fracos. O professor de Direito da Faculdade Mackenzie do Rio de Janeiro, Newton de Oliveira, que participou da Organização de Segurança dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Tudo bom, Newton? Tudo bem. Obrigado pela presença. E também o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Velasco. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, prazer. Obrigado pela presença. Fique com a gente, porque nós vamos agora rodar um rápido conteúdo audiovisual para aproximar você do debate de hoje. Newton, essa pergunta que não quer calar, né? É claro que não existe uma bala de prata, né? Uma fórmula secreta para resolver questões como essa, mas no seu ponto de vista, o que mudou na organização dos Jogos que trouxe essa preocupação mais premente com relação à segurança? Bem, na verdade, eu acho que a segurança dos Jogos Olímpicos ela tem uma diferença fundamental em relação à segurança do primeiro grande evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que iniciou esse ciclo, que foram os Jogos Pan-Americanos. A segurança dos Jogos Olímpicos, do jeito que ela foi planejada e está sendo executada, é uma segurança de tipo tradicional. E esse conceito de segurança de tipo tradicional, ele deixa falhas, sobretudo no momento onde a gente vive aí com o espectro da ameaça terrorista. O que é isso, tipo tradicional? Tipo tradicional é basicamente o seguinte, a segurança, ela, para ser produzida, ela precisa do envolvimento da população. E não existe você criar segurança numa cidade, num estado, se a população não se envolver. Ainda mais no caso de um evento como os Jogos Olímpicos, da magnitude da envergadura dos Jogos Olímpicos. É aquilo que a gente chama de segurança cidadã, que foi o conceito que presidiu o projeto de segurança dos Jogos Pan-Americanos. Como isso foi deixado de lado, apesar da experiência bem-sucedida e acumulada no evento dos Jogos Pan-Americanos, nós temos aí uma segurança nesse sentido de tipo tradicional e isso certamente gera engessamentos e problemas que eu imagino que a gente vai falar sobre isso aqui no dia de hoje. Muito bem. Paulo, qual é a sua expectativa para os Jogos, né? O brasileiro está aí, alguns que tiveram a oportunidade de ter acesso ao evento, numa mistura de vou devolver os ingressos, não sei se vou, quero saber como é que eu vou trafegar pela cidade do Rio de Janeiro. Qual é a sua expectativa sobre o evento que vem por aí? Bom, acho que já se criou um clima de medo, né? Acho que já às vésperas dos Jogos, o carioca, sobretudo, começa a ficar um pouco preocupado com assuntos que não são muito da ordem do dia do carioca, né? Então, preocupação com a segurança pública sempre houve, mas agora entra uma outra variável aí, que é a questão do terror, né? Um terrorismo, talvez um terrorismo internacional. Então, isso já começa a criar realmente uma preocupação na população da cidade, né? E vemos as pessoas com medo, né? As situações muito insólitas, né? Então, uma mochila abandonada, uma bolsa abandonada, né? Começa a criar uma preocupação. É uma preocupação também de como vai funcionar tudo que foi preparado, né, já nos anteriores, né, sobretudo mobilidade urbana, né, vai dar certo, não vai, né, já temos agora alguns problemas na Vila Olímpica recém-inaugurada, né, já ainda muito vazia. Entre cangurus e infiltrações. Né? Exatamente, então, quer dizer, às vésperas dos Jogos, né, há menos de 2 semanas, né, já começamos a perceber... Esse é um problema de infraestrutura especificamente, né, não isso. diretamente relacionado à segurança. Não, né? não, claro que não, mas enfim, tudo isso entra no bolo, né, o que será dos Jogos Olímpicos, né, acho que tudo entra nessa equação e temos que avaliar. Vou colocar para vocês na tela um pouco dos episódios recentes, né, na tela está para vocês algumas matérias do site G1, ataque
Ataque com caminhão deixa dezenas de mortos em Nice, no sul da França, né? A gente teve essa notícia há pouco tempo aqui, chegando no Brasil. Mais recentemente, em Munique, atirador mata 9 e se suicida, trazendo também mais um contexto. A questão aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, né? A FBI enviou alerta ao Brasil, Newton, sobre suspeitos de exaltar terrorismo. Quero continuar essa miscelânea de informações, né, com você. Essa relação direta do que se diz terrorismo, né? Claro que a palavra terrorismo pode ser interpretada de múltiplas maneiras num país com diferenças sociais, mas com relação ao Estado Islâmico, com relação ao que se configura terrorismo internacional, o brasileiro não tinha uma proximidade desse tipo de assunto não, né? Isso agora está fazendo mais sentido? Agora faz sentido porque o Brasil, do ponto de vista do cenário internacional, eu penso que ele, em tese, ele é um lugar que raramente vai ser alvo de um ataque terrorista. Nós estamos muito mais na categoria de um santuário, de um lugar que, em função das características geopolíticas e sociais que nós temos, ele sirva de local para que as pessoas que estão sendo perseguidas, né, nos locais onde praticam atentados terroristas venham para cá para tentar se homiziar, do que efetivamente ser alvo de um atentado terrorista. O que nos torna alvo... Mas o evento não é uma oportunidade? Sim, o que nos torna alvo exatamente é o evento. O fato das Olimpíadas estarem sediadas aqui é que nos torna alvo. Portanto, isso é uma coisa extemporânea e com tempo limitado. Daí o fato do Rio de Janeiro ter falhado no seu plano de criar condições de segurança para que esse mega evento que traz os alvos para cá, ele possa se realizar com baixas condições da existência de um atentado terrorista. Falhou em que sentido? Falhou no sentido, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, o problema da segurança pública é um problema agudo há muito tempo. E existia um projeto que hoje em dia é totalmente falido, que é o projeto das unidades de polícia pacificadora. Ora, qual era a ideia dos UPPs? Era você criar uma zona de exclusão, uma área de integração e paz que pudesse, com isso, né, garantir que a segurança ali se exercesse. E hoje em dia é muito fácil, e as condições objetivas elas estão dadas, você ter acesso a armas de guerra, a artefatos explosivos, a dinamite, em qualquer das comunidades que você tem no Rio de Janeiro e que são, mesmo as comunidades com o PP, dominadas pelos grupos ligados ao narcotráfico. Logo, né, você tem condições objetivas para que, de forma muito fácil, você tenha acesso aos instrumentos para perpetrar um ato terrorista. Paulo, pega carona um pouco no que o Newton falou sobre a questão específica do Rio de Janeiro, né? As unidades de polícia pacificadora representaram um projeto que não deu certo, né? Tempo passou e, obviamente, essa zona de exclusão não se mostrou viável dessa maneira, né? A integração com a comunidade, a oferta de emprego, de saúde, de educação tinha que fazer parte do projeto e, obviamente, não fez. Como é que você interpreta, independentemente de evento que está vindo por aí, essa questão específica da cidade do Rio de Janeiro nos últimos tempos? Eu acho que temos um problema crônico de segurança pública no Rio de Janeiro, né, que não vem de hoje, né, há décadas, né, de alguma maneira tenta se enfrentar, várias estratégias vêm sendo feitas, né, sobretudo desde o início dos anos 80, né, muitas estratégias diversas já foram adotadas, mas nenhuma delas conseguiu de fato frear o problema da violência na cidade. Né. De um ano para o outro vimos como o percentual de homicídios no Rio de Janeiro cresceu enormemente, né, o Rio está entre as cidades mais violentas, né, então isso é algo realmente muito assustador, sobretudo para quem vem de fora. Então, acho que o que preocupa muito, inclusive, os turistas estrangeiros, né, mais do que propriamente o medo de um atentado, porque isso pode já haver na cidade deles também, né, o terrorismo ele é global, né, ele é transfronteiriço, né, realmente a insegurança cidadã, insegurança nas ruas mesmo. Né, o projeto das UPPs, de fato, depois de anos, já podemos avaliá-lo. Né, no início era muito prematuro, né, no início, aliás, houve uma celebração, me parece, muito de antemão, né, vai dar certo, né, importou-se da Colômbia aquele projeto, né, foi uma negociação entre o Rio de Janeiro e a Colômbia. Como se a questão fosse resolvida do dia para a noite. Exatamente, né? Porque em Cali e Medellín no início parecia que deu certo, mas também lá agora começam a ser percebidos alguns problemas, né? Não houve essa pacificação toda esperada, nem mesmo nas cidades que originaram os projetos, depois o Rio de Janeiro acabou importando de alguma maneira. Né? Mas certamente não nos sentimos seguros na nossa cidade e de uns tempos para cá tem piorado ainda mais. Então, claro que ao recebermos tantos turistas, né? Pessoas de fora, seja de fora do Rio de Janeiro, né? Ou de outros países, né? Isso traz realmente uma preocupação com a qual temos que lidar. Agora, com situações bem práticas, né? Nós tivemos casos no Rio de Janeiro, inclusive, de equipamentos de uma TV alemã sendo furtados, né, em containers em algumas regiões da cidade. Isso não configura também uma questão muito básica com relação ao que deveria ser aportado de recurso de inteligência para esse tipo de circunstância? Não, sem dúvida alguma, né? Repito, né? O projeto das UPPs falhou e aí eu queria pontuar o que o colega Paulo colocou. O projeto das UPPs, ele ainda que tenha tido a consultoria, inclusive, do ex-prefeito de Bogotá aqui no Rio de Janeiro, ele é muito anterior. O projeto das UPPs, na verdade, ele se inicia no dia 1º de janeiro de 1999, quando o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, tomou
tomou a comunidade que fica próximo ao Palácio Laranjeiras, o Pereirão, e ali se iniciou, né, uma ação que está na origem, na raiz do projeto das unidades de polícia pacificadora, que na época se chamava Grupo de Policiamento de Áreas Especiais. E esse projeto foi tentado ser levado adiante, ele não conseguiu ser levado e foi retomado posteriormente com essa abordagem que o colega Paulo colocou. Com relação à questão da inteligência, é óbvio que sim, a polícia sabe. Agora, a polícia, para trabalhar, ela precisa ter apoio e precisa existir um projeto integrado. E, infelizmente, isso não aconteceu. Então, o que a gente tem é mais do mesmo. É uma polícia que é, mais das vezes, reativa, quando, na verdade, ela deveria ser baseada em critérios de gestão e gerência que não são levados adiante. Muito bem, vamos trazer mais um convidado para o debate de hoje. Vai entrar agora pela internet o nosso colega Gunther Hudzit. Ele que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco e vai falar conosco diretamente de São Paulo. Gunther, tudo bem? Você nos ouve bem? Já a gente vai tentar restabelecer o contato com o Gunther. Enquanto isso, eu falo com o Paulo. Paulo, a gente percebe no evento que era para ser de confraternização entre os povos, um evento muito militarizado, né? Não haveria circunstâncias diferentes para poder fazer um evento nessa natureza em outras condições. O momento não é muito favorável, de fato. Temos visto uma escalada de violência mundo afora, né? O aumento muito expressivo dos atentados terroristas, para muito além, inclusive, das cidades europeias, né? Porque isso fica muito marcado, né? Então, é Madrid, é Londres, é Paris, é Nice, né? Recentemente Munique. Na verdade, boa parte dos atentados terroristas se dão no mundo em desenvolvimento, né? No norte da África, na Ásia, né? São os principais focos realmente para os ataques terroristas, embora seja muito menos noticiado, né? Então tem um atentado terrível em Cabu e a imprensa passa um pouco ao largo disso, né? Mas é um mundo realmente onde a violência do terrorismo tem crescido muito, né? De uns 5 anos para cá, sobretudo, né? E se torna realmente um problema ainda maior. E é um desafio muito complicado de ser enfrentado, né? Exatamente pelas características desse novo terrorismo, né? Um terrorismo transnacional, uma ameaça absolutamente difusa. Então, o que se exige, na verdade, é uma crescente cooperação entre os Estados, um aumento da coordenação em termos de inteligência, mas nem sempre isso acontece de maneira muito efetiva, né? Até porque o próprio entendimento do que seja terrorismo varia muito de país para país, né? Não há uma definição objetiva, a ONU não conseguiu isso, né? Mesmo após o 11 de setembro, várias tentativas de chegar a uma definição do que é terrorismo e não se alcançou isso. Então, as listas de grupos terroristas de país para país variam muito, né? O Brasil, por exemplo, é muito conservador, né? Coloca poucos grupos na sua lista, né? Já outros estados, né? Como a Colômbia, que é a nossa vizinha, tem uma lista muito maior, os Estados Unidos têm uma lista enorme. Então, é um problema global, transfronteiriço, né? Mas a articulação, que deveria ser mais ampla, ela muitas vezes é falha. Vamos lá, restabelecemos o contato com Gunther Hudzit. Ele vai entrar conosco agora pela internet. Ele que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, em São Paulo. Olá, Gunther, tudo bem? Boa noite, agora vocês me ouvem? Muito bem, alto e claro. Obrigado aí pela gentileza em atender nosso convite. Gunther, queria te trazer para o debate para justamente trazer as suas primeiras percepções sobre essa relação direta do grupo brasileiro, a priori ligado a pensamentos que o aproximava do Estado Islâmico, ser surpreendido nessa última semana. Como é que você interpretou esse episódio no Estado brasileiro, Gunther? Bom, era só questão de tempo isso acontecer, né? Porque o Estado Islâmico tem essa capacidade de utilizar a internet, principalmente as redes sociais, para conseguir penetrar nas sociedades mundo afora, diferentemente da Al-Qaeda, que tinha que ter pessoas dela presentes nos países. O Estado Islâmico mudou de tática, soube se adaptar muito bem a essa nova realidade e consegue recrutar pela internet. Agora, uma coisa até que você falou, que eu acho que cabe muito bem colocar, e até bastante a ver com o que o Newton falou, de uma mudança na segurança. Quem nos avisou desse grupo foi o FBI. Tá? Isso mostra que o Estado brasileiro, em termos de inteligência, não só das polícias, mas em termos de segurança do Estado, em que um setor de inteligência tem que hoje estar capacitado não só do ponto de vista do analista, mas principalmente do ponto de vista dos meios para conseguir estar mapeando todas essas fontes de conexão. O Estado brasileiro está completamente atrasado nesse processo. E por isso mesmo, o grande problema contra o terrorismo é você usar a inteligência para se antecipar, não reagir a um atentado, reagir ao que tudo indica, nossas Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional,
se prepararam bem, mas para reagir a um atentado. O grande problema é se antecipar, antever, e isso nós estamos fragorosamente atrasados e que corremos, portanto, riscos de acontecer alguma coisa, e principalmente que com a realidade desses lobos solitários, como assim se pode dizer, basta conseguir pegar um carro, atropelar muitas pessoas, como nós vimos em Nice, ou pegar uma arma e atirar, pegar um fuzil, uma faca, e aí contra isso realmente hoje em dia não tem o que se fazer. Nesse sentido, Gunter, eu vou trazer de novo a discussão aqui para o estúdio, já volto com você. Newton, isso que o Gunter comentou sobre o Estado estar preparado diretamente para reagir a um episódio, nós estamos vendo aí também divulgados pela imprensa alguns treinamentos, uns mais bem-sucedidos, outros nem tanto. Até que ponto você pode trazer compartilhamento de informações a respeito da sua experiência com a participação no PAN de 2007 aqui no Rio de Janeiro? Bem, na verdade, repito, para a produção de informação que possa antecipar a ocorrência de um atentado, é fundamental a participação da população. Eu queria dar minha experiência em Israel, onde eu tive a oportunidade de passar um tempo estudando, e da cidade de Tel Aviv. Tel Aviv é um grande Rio de Janeiro, uma cidade boêmia, onde você sai, você passeia, você vai de bar em bar, etc, etc. E a população convive de forma muito tranquila e muito junta com os serviços de inteligência. Você tem que criar uma cultura de segurança. E isso não foi criado. Como a Olimpíada é um evento com dia, data... O que você pode exemplificar sobre essa cultura de segurança? Por exemplo, você tem que fazer, no Rio de Janeiro, foi uma experiência que nós tivemos nos Jogos Pan-Americanos, você ir às lideranças comunitárias, trazer as lideranças comunitárias para que elas possam conhecer o projeto, se sentirem parte do projeto e difundir isso junto às suas comunidades. Porque os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e isso tem a ver com o que eu falei respondendo a sua primeira pergunta, eles são tradicionais por quê? Porque é como se fosse um circo. O circo, ele chega na cidade, faz seu espetáculo e vai embora. Então, ao contrário dos Jogos Pan-Americanos, nós temos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nós não temos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A cidade, a população do Rio de Janeiro, ela não se sente partícipe desse mega evento, que é o maior evento do planeta. Nesse sentido, Paulo, como é que você interpreta a relação do brasileiro, sobretudo do cidadão que mora aqui no Rio de Janeiro, com o evento, né? Porque no contexto de crise econômica, política, a realização das Olimpíadas também foi muito colocada em xeque. Que lição a gente pode tirar disso às vésperas do evento começar? Eu acho que toda a conjuntura prejudicou um pouco, né? Eu não vejo jogos sendo muito abraçados pela população do Rio de Janeiro, né? O que, aliás, de alguma maneira me surpreendeu um pouco. Quando vimos anos atrás a escolha do Rio de Janeiro, uma grande celebração, uma grande festividade, mas era uma outra conjuntura também, né? Havia um otimismo muito maior na sociedade brasileira, inclusive, né? E isso, claro, que acabava contaminando e criava-se o clima de otimismo. Agora estamos numa situação um pouco inversa, né? Há um pessimismo crescente, né? Há um desencanto com os rumos da economia do país, né? O Brasil, de um modo geral, já não é aquela vedete que era no final da década passada, onde parecia tudo dar certo, estávamos despontando para a condição de potência global quase, né? Isso acaba afetando também muito a própria localidade, né? A cidade do Rio de Janeiro se vê em meio a esse turbilhão, né, de uma crise econômica, né? E o cidadão me parece que ainda não comprou muita ideia dos Jogos Olímpicos, né? Embora boa parte dos ingressos vendidos tenham sido para brasileiros, né? Mas o cidadão carioca acho que ele não comprou muita ideia dos Jogos, né? Não abraçou tanto esse evento, né? O que é uma pena, né? Porque na verdade os Jogos Olímpicos eles representam uma série de valores também, né? Vimos isso em outras edições no passado, né? Como é bonita realmente essa festa, né? Mas o momento realmente é ruim, essa própria situação da violência também, né? Acho que afetou muito o cidadão carioca, né? Muitos pensam que os Jogos Olímpicos vão trazer ainda maiores problemas para nós, né? O terrorismo, que nunca foi uma questão brasileira, né? Agora se torna também, né? Então eu sinto um pouco o carioca muito reativo, muito resistente ainda à ideia dos jogos. Gunter, que lição você pode passar para o cidadão que está querendo se envolver com os jogos, né? A gente conversando aqui com o Newton, com o Paulo, sobre uma cultura de aproximação com a sociedade em virtude do planejamento de segurança. O que você pode trazer para a gente para poder orientar mais a população para conviver melhor com o evento que está chegando? Bom, antes de mais nada, acho que a própria cultura do alerta do nosso dia a dia, não só do Rio de Janeiro, eu diria de qualquer grande cidade brasileira com medo do assalto, continuar alerta, mas transferir isso para atitudes estranhas de quem não parece estar curtindo o momento. Justamente essa é uma das características de quem estaria talvez preparando um atentado ou alguma outra coisa. Mas ter essa consciência situacional dentro dos estádios. Eu acredito que vai ser muito tranquilo dentro da Vila Olímpica,
Agora, a grande questão é o entorno, né? Os restaurantes, os bares, as casas noturnas, e aí isso é muito difícil de conseguir antever alguma coisa, como os próprios atentados de Paris mostraram, mas é também não entrar na paranoia, que é justamente esse um dos grandes objetivos que o Estado Islâmico quer, que as sociedades ocidentais não se sintam mais tranquilas. Deixar isso acontecer, entrar nesse clima de pânico, é justamente dar vitória a ele. E nesse sentido, na atuação brasileira no cenário internacional, o que a gente pode perceber de conquistas recentes com relação não só à diplomacia, mas como posicionamento político brasileiro em relação às principais agendas da saúde, da educação? O que você analisa aí nesse sentido, Gunther, que pode nos trazer um pouco mais de conforto no relacionamento com outros interlocutores no mundo? Bom, o Brasil virou uma referência, principalmente ao longo dos anos 2000, nos 2 governos Lula, de como conseguir diminuir a desigualdade em uma sociedade democrática, coisa que não é fácil. Nós temos vários exemplos por aí que não deram certo. Os próprios programas brasileiros de saúde, né, de vacinação em massa, os dias nacionais de vacinação, o próprio Bolsa Família, são exemplos que viraram referência para o mundo. E, inclusive, ajudaram muito na projeção do Brasil em termos da diplomacia internacional. O problema é que, realmente, nos últimos 4 anos, a importância que a presidente Dilma Rousseff não deu à diplomacia, que se refletiu no orçamento de Itamaraty, e, principalmente, essa crise econômica política que nós vivemos nos últimos 2 anos, tem deteriorado bastante a percepção em relação ao Brasil, não só para aqueles turistas que estavam planejando vir para cá, mas também, principalmente, do ponto de vista diplomático. Ou seja, nós vamos ter um longo caminho para conseguir reverter uma visão de tão positiva que estava para uma visão relativamente negativa que predomina hoje em relação ao Brasil. Gunther, queria te agradecer pela participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Newton, pegando carona aí no que o Gunther trouxe para a gente de aprendizado, né, das últimas edições, expectativa agora para essa reta final? E a expectativa agora é que as Olimpíadas vão acontecer, o clima de pânico não pode se instalar e o que está se tentando fazer, ainda que com um prazo muito curto, é isso que ele falou, a chamada cultura do alerta, para que as agências de inteligência possam ter informações vindas da população, fazer análise de risco disso e se tomar decisão para se antecipar a um eventual atentado ou coisa do gênero. Mas agora é ir às Olimpíadas e curtir as Olimpíadas, porque o que podia ser feito já foi feito. Certo ou errado, enfim, não tem como voltar atrás. No contato com a família, Paulo, entre crianças, adolescentes, os pais, analisando essa conjuntura toda, alguma recomendação para que essa conversa seja mais amigável dentro de casa? É isso, acho que tem que vir muito de casa o ensinamento, né, de como se posicionar, né, como poder aproveitar esse momento, né, acho que para a cidade do Rio de Janeiro é algo extraordinário, é um momento único, né, então cabe muito aos pais darem as recomendações aos filhos do que frequentar, né, o tipo de alerta que tem que ter, como se posicionar, né, diante inclusive de uma série de culturas que estarão por aí, né, acho que é uma preocupação, né, que existe muito é evitar, por exemplo, né, não só as aglomerações, né, e se criar, evitar realmente propagar uma cultura de medo, uma cultura de pânico. Mas diante dessa propagação da ideia de terrorismo, né, me preocupa muito, e acho que esse ensinamento vem de casa, né, a chamada islamofobia. Né? Então acho que tem que haver realmente uma orientação no sentido de, enfim, você vai lidar com outras culturas, né, vai ter a possibilidade de entrar em contato, né, foram criadas várias casas de países, né, no Rio de Janeiro vão ser instaladas ainda, né, de várias culturas diferentes, né, é uma oportunidade de ter um contato intercultural, né, que para a juventude pode ser um aprendizado extraordinário. Então, né, evitar posturas preconceituosas em relação, né, a turistas ou pessoas de outra matriz cultural que não seja a cultura ocidental. Essa questão da intolerância, né, não só da islamofobia, vem ganhando a cena. Você tem concordado com isso, Newton? Eu concordo integralmente com isso. Inclusive, isso tem muito a ver com o fato de 12 pessoas terem sido detidas, né, supostamente por estarem tentando tramar um atentado terrorista. Porque o que, infelizmente, acaba vindo a público, né, é essa faceta absolutamente minoritária e não representativa do Islã. O Islã, ele é uma religião de tolerância. Basta que nós analisemos o que foi o período da dominação islâmica na Península Ibérica e o período da Reconquista. No período da dominação islâmica conviviam em harmonia judeus, árabes e cristãos.
e, após a Reconquista, que nós tivemos a Inquisição. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo agora. O Sala Debate de hoje falando sobre segurança pública no contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Está aqui com Newton de Oliveira, ele que é professor de Direito da Mackenzie, do Rio de Janeiro, e Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos para um rápido intervalo e em 2 minutinhos o Sala Debate está de volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre segurança pública no contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Até que ponto o país está de fato preparado para lidar com todas as nuances que estão acontecendo no mundo a respeito do assunto segurança. Aqui no estúdio comigo temos 2 conhecedores desse assunto que vão nos auxiliar a entender melhor quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Brasil nesse sentido. O professor de Direito da Faculdade Mackenzie do Rio de Janeiro, Newton de Oliveira. Tudo bom, Newton? Tudo bem. E também o professor Paulo Velasco, ele que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Vamos então ao nosso conteúdo audiovisual. Pode rodar o GIF de hoje. Paulo, eu vou trazer para vocês uma notícia que está chegando agora, até para a gente poder trazer um pouco mais de contexto para relações que acontecem em países com diferentes culturas, né? Está aí na tela a informação da Folha de São Paulo: homem esfaqueia e mata 15 em centro para pessoas com deficiência no Japão. Notícia dada também pela Reuters, está aí para vocês, né? E também pelo G1, como já está aí na tela: homem com faca invade clínica no Japão e deixa mortos nos arredores de Tóquio. Independentemente do assunto terrorismo, né, questões de segurança estão obviamente relacionadas a muitos contextos. Tem países também com uma imagem mais voltada para a eficiência de situações como essa estão livres, né, Paulo? Não, acho que ninguém está livre no mundo de hoje, né? Acho que a violência realmente ela se tornou um mal absolutamente transnacional, né? As causas são muito variadas, né? Quando pensamos, por exemplo, no evento em Munique muito recentemente, né? Agora no Japão, né? Não são eventos diretamente ligados a um terrorismo mais transnacional, né? Alguma célula terrorista mais propriamente, né? Mas a violência ela afeta qualquer estado, qualquer sociedade, né? As causas variam muito, né? Muitas vezes pode ser uma pessoa perturbada, né? Por algum motivo, né? Algum distúrbio emocional, né? Uma pessoa depressiva, né? Que se lança a algum ataque violento, pode ser uma pessoa com alguns conflitos internos, né? Como vimos, por exemplo, no evento da boate em Orlando, né? Uma pessoa tinha umas questões domésticas, né? Internas ali com relação à homofobia, etc., homossexualismo. Então, a causa é muito variada, né? Mas ninguém está livre disso. As sociedades mais desenvolvidas, reparem, né? Elas sofrem muitas vezes ataques, né? Mesmo onde há um policiamento ostensivo e uma política de segurança pública muito eficiente, né? Ninguém está livre realmente de sofrer algum tipo de violência. É uma violência gratuita, absolutamente gratuita, né? Não há um alvo específico ali a ser atacado, né? Pessoas absolutamente inocentes, né? Que podem estar passeando em algum lugar, né? Ou pacientes, né, por exemplo, psiquiátricos, podem sofrer uma violência, né, sem terem realmente dado causa, né, ao agressor para levar aquilo a cabo, né? Então, a violência é estúpida, gratuita, né, sem o alvo concreto, e isso preocupa muito, claro, né, quando pensamos na nossa sociedade, na nossa realidade também, né? O Brasil, obviamente, também passa por isso. Newton, do ponto de vista logístico, né, na mobilidade de delegações, no ordenamento do tráfego, na alteração da rota da cidade, o que são as melhores práticas para que a gente possa poder entender como o evento interfere na rotina? Bem, para quem vai assistir os Jogos Olímpicos, né, a melhor saída é o transporte público, que foi o grande investimento feito em mobilidade urbana na cidade, visando levar e trazer as pessoas para as venues onde vão acontecer as competições. Do ponto de vista de quem não vai participar dos Jogos, certamente, né, eu penso que ir para as fanfests que vão ser colocadas na cidade também é uma outra boa alternativa. Mas, eu repito, não dá para instalar pânico nesse momento. O que podia ser feito, bem ou mal foi feito. O que tem que ter agora é esse
estar alerta e aproveitar o evento, porque Olimpíada no Hemisfério Sul é a primeira, não sabemos quando haverá outra. Então a gente, como carioca, e o carioca é um povo alegre, festeiro, como diz a música, e tem que aproveitar e buscar celebrar os Jogos Olímpicos, porque, eu repito, o tema do terror e da violência é um tema com o quais nós teremos que conviver. Outros povos e nações já convivem com isso e não abriram mão da sua alegria, do direito de festejar em função disso. É só uma questão de compatibilizar a cultura da segurança com o dia a dia e o ir e vir das pessoas. Muito bem, mais um convidado vai participar do debate de hoje. Ele vai entrar por telefone conosco. É o André Luiz Volozin. Ele é analista de assuntos estratégicos. Olá, André, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Meus cumprimentos aos convidados do estúdio. É um prazer participar do programa. Obrigado, André, pela sua participação. O prazer é nosso. André, nós estávamos conversando há pouco aqui com o Newton e com o Paulo sobre conjunturas a respeito da segurança pública nos Jogos Rio 2016. Que leitura você faz dessa conjuntura no momento, dado o episódio da prisão de brasileiros suspeitos de ligação ou de, pelo menos, aproximação dos ideais do Estado Islâmico? Bem, no primeiro momento, eu achei que a prisão pela Polícia Federal dessa célula terrorista ligada ao Estado Islâmico, ela é um marco histórico no Brasil. E pela primeira vez foi utilizado o dispositivo da Lei de Combate ao Terrorismo, que é a Lei 13.260, que de 16 de março de 2016, que pune inclusive os atos preparatórios. Eu vejo essa ação como fundamental, porque funciona como um recado institucional das autoridades brasileiras para todo e qualquer movimento terrorista ou não, como os professores estavam falando anteriormente, que possui intenções semelhantes de atuar ou em alguma ação ou terrorista ou de crime organizado, né? Demonstrando que a capacidade operacional, né, de coleta de dados de inteligência dessas forças que irão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos de 2016, para detectar e neutralizar ameaças em qualquer parte do território nacional. Né? E pode-se afirmar ainda que essas ações ela teve um papel fundamental na redução, em parte, de uma tensão a que estavam submetidas as delegações de turistas estrangeiros em relação a essa possibilidade de serem alvos diretos de uma ação, enfim, uma ação terrorista, especialmente a partir desses recentes atentados na Bélgica, na Turquia e na França. Então, nós temos que ter muito cuidado para não criar um esquema de tensão, pré-tensão, que nesse sentido o terrorismo está atacando, em função de que um dos objetivos dele é a insegurança permanente. Então nós estaremos indo de encontro aos objetivos do terrorismo internacional. Muito bem, André. Eu vou fazer uma rodada de perguntas aqui, até para pegar a sua participação. Vou conversar com o Newton e com o Paulo e já volto a você. Paulo, o André trouxe uma questão bem prática, né, da lei antiterrorismo sancionada em março deste ano, em virtude de toda a conjuntura e pressão também de países que vêm para os Jogos Rio 2016, do Brasil não ter uma legislação sobre o assunto. Mas é uma legislação também que é polêmica, né? Afronta a liberdade de expressão, manifestações, publicações, internet. Qual a leitura que você faz de um mecanismo como esse nessa conjuntura? Eu acho que o Brasil está tentando se ajustar um pouco à nova realidade, né? O terrorismo é um problema e o Brasil não tem muito uma tradição de enfrentar isso, né? Como foi comentado no início, o Brasil nunca foi um alvo para o terrorismo, né? Tirando um período ali na ditadura, em que havia alguns atos terroristas como reação ao autoritarismo militar, né? O Brasil não costuma ser alvo, menos ainda para o terrorismo internacional. A resistência. Né? Exatamente. Então, o Brasil não tem uma tradição nem legislativa, nem mesmo de treinamento para isso, né? O contra-terrorismo não é algo muito tradicional no Brasil, né? A nossa agência de inteligência, a nossa BIM, está aprendendo um pouco com o tempo a lidar com isso a partir de contatos com a agência de inteligência de fora, né? E isso, sobretudo, por conta dos Jogos Olímpicos, né? Há, de fato, uma pressão muito grande de países de fora, né, que terão aqui suas autoridades, suas delegações, seus atletas, né? E o Brasil, nesses últimos tempos, está tentando mostrar um pouco de serviço, né, com treinamentos, inclusive, muito midiáticos, né? Há uma certa pirotecnia nisso, né? O Brasil querendo mostrar, no afã de querer mostrar que está preparado, né? Então, todo dia tem algum grande evento, a mídia acompanhando, né? Desembarque de fuzileiros na Praia do Flamengo, né? Um treinamento na Baía de Guanabara, né? Muito querendo mostrar serviço. E a lei antiterror, né? Ela veio, na verdade, para ficar. É uma medida estrutural,
né? Não é algo casuístico, né? Não é algo transitório, né? Não é tanta pirotecnia assim, mas naturalmente ela suscitou muitas críticas, né? Porque ela veio de início muito como uma reação às manifestações que vimos no Brasil a partir das jornadas de junho de 2013. Então havia a preocupação de que manifestantes, usando sua liberdade de expressão para protestar, por exemplo, contra autoridades públicas, pudessem ser enquadradas na lei, né, antiterror, né? Então veio muito desencadeado a partir dali. Mas cai realmente num momento positivo, né, que é esse momento dos Jogos Olímpicos, né, o Brasil tentando tranquilizar os Estados do mundo afora, um Brasil muito cobrado, né, por não ter essa expertise, não ter essa tradição, né? Então pelo menos agora já tem uma legislação a mostrar, mas o que temos que esperar é que esteja sendo feito um trabalho de bastidores, né? A inteligência é um trabalho de bastidores, né, muito mais do que as ações midiáticas, né? É um trabalho feito no diálogo com outras inteligências para detectar possíveis células terroristas que queiram penetrar no Brasil. Nem mais difícil, certamente, é conseguir lidar com os chamados lobos solitários, né, ou ratos solitários, como alguns agora já pejorativamente começam a chamar. Né? Aí realmente é mais complicado, porque muitas vezes são cidadãos comuns, né, que não têm, de fato, a presença em listas internacionais de terroristas e não têm sido muito acompanhados. Newton, nesse sentido, pegar a sua opinião sobre esse dispositivo da lei antes de passar a palavra também para o André. O Código Civil brasileiro remonta a um debate gigantesco e que não consegue também ser reinventado de uma hora para outra, né? Uma lei como essa veio num curto espaço de tempo, em 8 meses, o debate avançou, foi equacionado e ela foi sancionada. Você concorda com essa prática ou acha que o Brasil também tinha outras oportunidades de legislar sobre esse assunto? Bem, sem dúvida alguma, a legislação antiterror ela veio no bojo da necessidade de você ter algum tipo de ordenamento legal face às Olimpíadas. Entretanto, eu não concordaria com o colega que entrou pelo telefone quando ele diz que essa ação que deteve até agora 12 pessoas, ela é uma ação que tem um caráter simbólico. Não, ao contrário. Qualquer ação de inteligência, ela é uma ação que ela não tem mídia. E ao contrário, né, pelas informações que nós temos pela imprensa, eu inclusive afirmei isso semana passada. Em condições normais, essas pessoas elas estariam sendo monitoradas e não estariam detidas. Elas estão detidas muito mais porque nossas autoridades estão pressionadas a mostrar serviço. E, ao mostrarem serviço, na verdade, e fazendo isso de forma pirotécnica e midiática, elas podem, ao contrário, estar prestando de serviço ao país, na medida em que, ao afrontar o Estado Islâmico, como funciona o Estado Islâmico? Ele funciona como um semeador. Ele semeia sementes ao campo e rega as sementes que brotam. Portanto, ao contrário, isso pode jogar contra nós e contra o espaço de segurança que se necessita nas Olimpíadas. André, vou pegar a sua opinião agora com relação a esse tema, né? Eu estou falando aqui sobre a legislação brasileira, a lei antiterrorismo no Brasil. Eu queria a sua opinião. Você acredita que esse foi um mecanismo que veio no momento certo, pelo motivo certo, ou veio no momento em que o debate no Brasil é mais efervescente e ele precisava ser revisto? Qual é a sua leitura deste mecanismo legal? Bom, aqui primeiro eu vou de encontro ao comentário dos colegas que estão no estúdio e só teria a acrescentar que esta lei ela foi principalmente feita sob a pressão do Financial Times, né, um grupo de atividades financeiras que solicitava ao Brasil tipificar o crime de terrorismo para permitir medidas judiciais de retenção de ativos e bens provenientes do financiamento ao terrorismo, né? Então, isso, inclusive, o Brasil foi ameaçado de ficar de fora do GAFI, né? Se não implementasse a lei de terrorismo e a tipificação. Então, nasceu realmente de uma pressão. Foi uma lei feita às pressas, tem muitos questionamentos que deverão ser feitos daqui para frente, enfim. Né? Mas nesse cenário, nesse contexto, essas pessoas foram presas pela supostamente prática de preparação do crime de terrorismo com base no artigo 5º que pune, inclusive, a preparação ao terrorismo. Então, isso, né, seria o mais importante hoje na conjuntura que nós estamos falando, se nós estamos falando de terrorismo, obviamente. André Luiz Volozzi, analista de assuntos estratégicos, falando de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Obrigado pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade, André. Foi um prazer, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Paulo, o prefeito Eduardo Paes, em declarações recentes,
comentou que o Rio de Janeiro deveria ser comparado com o Rio de Janeiro, né? Muito se compara o Rio com outros locais que foram sede de Olimpíada, como Pequim, Londres, Sydney, mas ele ressaltou que o Rio deveria ser comparado com o Rio na medida em que as Olimpíadas vieram para cá num outro contexto para a sua realização. Você concorda com o prefeito? O contexto mudou muito, né? Já tivemos a oportunidade de comentar um pouquinho aqui, o contexto é outro realmente, né? O contexto do país é outro, o contexto da cidade naturalmente é outro. Mas a comparação com outras cidades é um pouco inevitável, né? Exatamente para tentarmos avaliar em que medida os Jogos Olímpicos transformam a vida de uma cidade. Esse é um grande ponto que sempre se levanta, né? Em que medida o Rio de Janeiro soube aproveitar os Jogos Olímpicos, né, para alavancar, né, ganhos permanentes, né, a tal história do legado. Acho que podemos medir isso um pouco no transporte público, transporte urbano, acho que aí sim realmente há melhorias que vieram para ficar. Né? Não consigo ver a mesma coisa no campo da segurança pública, por exemplo, né, que também poderia ter sido inspirador, né, para mudar muito o modo de fazer política para a segurança no Rio de Janeiro, né? Isso não mudou. Né? O que nós temos no Rio de Janeiro é uma polícia extremamente violenta, uma polícia que mata muito, né, em comparação com outros lugares do mundo. Né, isso realmente é muito traumático. Né, poderia ter havido um trabalho de médio prazo, pelo menos, né, para conseguir, de fato, mostrar uma outra cultura policial, uma outra cultura de segurança. Né, os Jogos poderiam ter sido usados como mote para isso. Né, não foi o caso. Acho que comparar com outras cidades é normal, né, para medir o que a cidade vai ganhar, o que de fato vai ficar. Os Jogos duram 1 mês, 2 meses, contando os Jogos Paralímpicos. Né, o que vai ficar para a cidade do Rio de Janeiro? Então, nosso prefeito, acho que ele está se excedendo um pouquinho em algumas questões ao dizer isso. É claro que o momento é outro, mas a comparação é sempre inevitável. Nilton, nesse sentido, sobre a força policial, né? O Rio de Janeiro vive suas questões específicas sobre segurança pública. Números da Anistia Internacional mostram que em anos de grandes eventos, taxas de violência aumentam. Há uma preocupação muito grande com o fato dessas taxas aumentarem no ano de 2016. Mas sobre conduta policial, fazendo uma análise da linha do tempo, de 10 anos para cá, você percebe avanços em qual área especificamente dentro das corporações? Bem, você teve grandes avanços que, repito, eles foram jogados por terra, na medida em que, como falou o colega Paulo de forma muito profícua, o tema do legado, que era um tema que orientou, por exemplo, o projeto de segurança dos Jogos Pan-Americanos, a população do Rio de Janeiro deve ver ainda um ou outro viatura policial que tenha aquela marquinha dos Jogos Pan-Americanos. O comando da segurança pública nas Olimpíadas está sendo feito pelo Ministério da Defesa. Isso é um equívoco, isto é um erro, porque isto não é tarefa das Forças Armadas. Ainda que nós estejamos sobre o período da GLO, que é garantia da lei e da ordem, que é um dispositivo legal. Mas o estado do Rio de Janeiro quebrado do jeito que está, haveria outra solução? Sim, claro que haveria outra solução, porque, repito, Olimpíadas é planejado. E quem conhece a rua, quem conhece o ambiente policial, quem conhece a bandidagem, é o policial. E esse policial tinha que ser estimulado, preparado para poder interagir com as Forças Armadas, cada um cumprindo o seu papel, para criar o clima de segurança e para que ficasse legado. Nesse sentido, repito, as Olimpíadas elas são como um circo. Chegam na cidade, fazem seu espetáculo e vão embora. E o que fica depois? O que fica é legado quase nenhum do ponto de vista da segurança pública. E os treinamentos que ocorreram à época dos Jogos Pan-Americanos, eles praticamente não ocorreram agora em relação às forças policiais para as Olimpíadas. Então, repito, nesse sentido, né, o saldo é negativo. Paulo, que práticas o Brasil poderia ter de expertise no compartilhamento de ideias com outras nações que organizaram eventos como esse, né? A agenda internacional prevê protocolos, prevê inteligência. O que você pode dizer sobre práticas que estão sendo adotadas em grandes eventos em outras partes do mundo que gradativamente poderiam chegar ao Brasil para se somar a um momento como esse? Eu acho que alguma coisa foi feita, né? Acho que já desde 2012, né, naquele momento já houve realmente a ida de uma grande delegação, né, para tentar aprender um pouquinho com os Jogos Olímpicos de Londres, em loco propriamente, né, inclusive da própria cidade do Rio de Janeiro, também do governo do estado do Rio de Janeiro. Né? Acho que um avanço interessante nos últimos tempos, né, que muitas vezes fica longe do público, né, a chamada paradiplomacia. Né? Então, a cidade do Rio de Janeiro tem uma coordenadoria de relações internacionais, né? O governo do estado do Rio de Janeiro tem uma subsecretaria de relações internacionais, então é como se fossem, mal comparando, diplomatas da cidade e do governo do estado, né? Que realmente nos últimos tempos tiveram contato, né, com a cidade, sobretudo com Londres, né, que foram os últimos Jogos Olímpicos, para tentar colher um pouquinho de informação, né, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista cultural também, né, porque é uma festa esportiva, mas ao mesmo tempo é uma festa cultural muito interessante, né, com a vinda, né, de nacionais, de várias culturas, de várias matrizes culturais diferentes. Então, um pouquinho disso foi feito, né, mas acho que de repente o trabalho não chegou a ser absolutamente completo, né, e muito por conta da mudança de conjuntura. Né, o Brasil foi pego um pouco aí, né, pelo turbilhão dos últimos
últimos momentos, né, uma crise muito severa, uma crise política, uma crise institucional no Brasil, né, que não passava nem perto do país quando houve a escolha do Rio de Janeiro. Então, muita coisa que você perdendo ali no meio do caminho é no momento de escolherem prioridades. Né, do ponto de vista diplomático, né, o Gunther chegou a comentar, né, já no programa de hoje, como o Brasil se viu afetado, como a política externa brasileira encolheu. Né, então, se a política externa formal da União, né, do Itamaraty, né, acabou sendo prejudicada, naturalmente o Estado, né, do Rio de Janeiro e a cidade também perderam um pouquinho. Né, havia uma boa vontade no início de fazer alguma coisa, mas a mudança, né, dos ventos, né, que deixaram de ser favoráveis, atrapalharam um pouquinho nisso. Newton, para que você não se repita, a gente tem aqui outras informações de autoridades alegando que a conjuntura da cidade do Rio de Janeiro ela é específica, né, e que o esquema vindo de fora poderia justamente não desprivilegiar o cidadão carioca do efetivo despejado para ele, por isso trazer elementos da Força Nacional. Você concorda com esse tipo de justificativa? Não, a Força Nacional, inclusive, ela foi criada para os Jogos Pan-Americanos. Nesse sentido, ela é fundamental no processo de produção de segurança dos Jogos Olímpicos. Eu concordo integralmente com isso. O que eu não concordo, e o erro é no comando da segurança das Olimpíadas está na mão do Ministério da Defesa. Porque o que está por trás disso? Na verdade, como a gente vive uma crise política e econômica muito grande, o que o Ministério da Defesa deseja é acesso aos recursos extra-orçamentários para poder se prover em função dos Jogos Olímpicos. E, repito, o legado fica para o Ministério da Defesa, não fica para a cidade. A cidade que recebe os Jogos, a cidade que sofreu durante 4 anos aí esse processo de obras, de transformação para receber a família olímpica, o que fica para a cidade do ponto de vista da segurança. A própria Força Nacional está sofrendo isso. Ela foi colocada numa área onde o Estado não tem soberania, está tendo que ser submetida às leis da milícia, que são grupos paramilitares formados por ex-policiais e ex-bombeiros, quase todos eles que saíram das suas corporações por desvio de conduta e está tendo que se submeter à lógica deles no bairro da Gardenia Azul, no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo da falência desse projeto. Vamos lá, Paulo. Cerca de 500 mil pessoas devem vir para a cidade, 200 delegações, 15 mil atletas, quase 80 chefes de Estado na cerimônia de abertura. Você percebe aí que o cidadão carioca, ele entendeu o conjunto desse evento e que pode colaborar no sentido do que o Newton está falando? Ou você percebe que existem outras alternativas para a rotina na cidade durante os Jogos? Eu acho que o cidadão carioca está assustado. Está assustado com a magnitude do evento que se avizinha, está preocupado com o que vai acontecer com o seu dia a dia. Com, por exemplo, o transporte público, a mobilidade, como é que vai ficar para andar de carro durante esse período. Já vemos as ruas do Rio de Janeiro com faixas seletivas pintadas. Quer dizer, todo mundo já começa a antecipar um certo caos, vai ser uma confusão danada, um privilégio muito grande aos atletas, e aqueles que participam diretamente dos jogos, mas o cidadão carioca, acho que ele está começando a perceber que vai ter alguma dor de cabeça. Muita gente, inclusive, pensando em ficar mais em casa, ou evitar a cidade do Rio de Janeiro, indo um pouco na contramão da história dos jogos. Mas acho que tem que se criar realmente aí, mesmo há poucos dias do evento, a cultura justamente de aproveitar isso. Vai ser possivelmente a única vez, pelo menos em muitos anos, que o Rio vai ser sede dos Jogos Olímpicos, e o evento é uma grande festividade. Quem já teve chance de ir a outros jogos em outras cidades, nos últimos tempos, ver como isso é importante, inclusive para se criar uma cultura mais cosmopolita na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve a integração entre os povos, as culturas. Isso, em um momento em que a situação está tão dramática, e muita gente começa a voltar a falar naquela tese de choque de civilizações, como se houvesse um Oriente contra um Ocidente, isso é uma grande bobagem. Acho que é uma oportunidade de criar mais uma aliança de civilizações, um diálogo de civilizações. O carioca vai ter aí, passeando pela rua da cidade, povos de várias culturas, de várias nacionalidades diferentes, então poderia abraçar um pouco mais o evento, mas acho que o cidadão médio está mais preocupado com a sua rotina, de como ela será afetada, do que propriamente como aproveitar os Jogos Olímpicos. E essa troca de cultura, de informações é tão rica, para todo mundo, para poder se apropriar também de informações que não fazem parte da sua rotina. Newton, estamos chegando no final do programa, suas considerações finais aí, expectativa para os Jogos Olímpicos. Obrigado pela participação. Bem, a minha expectativa ela é positiva, apesar de todo esse conjunto de críticas que nós tecemos aqui. Eu terminaria citando aquele poeta que diz: é cobrando que fomos que iremos crescer. O ciclo dos grandes eventos começou com os Jogos Pan-Americanos e se encerra nas Olimpíadas. O que eu espero é que o novo ciclo ele possa aproveitar-se do conhecimento adquirido com esses erros para que ele possa ser mais positivo.
Paulo Velasco, suas considerações finais. Essa troca de cultura é extremamente rica no conjunto das Olimpíadas. Sua expectativa para os Jogos? A minha expectativa é que corra tudo tranquilo, né, que não haja realmente nenhum evento maior assim de violência, né, e que o Rio de Janeiro realmente entre para a história como tendo realizado bons Jogos Olímpicos. Né, acho que o carioca tem uma oportunidade de aprender, uma oportunidade ímpar de aprender realmente nesse contato com outros povos de outras culturas, e que realmente a partir de agora tenhamos, né, uma cidade do Rio de Janeiro mais aberta, mais receptiva, né, mais preparada, dialogando melhor com outros povos e outras culturas. Né? Acho que os valores olímpicos, né, lá do velho Pierre de Coubertin, né, podem se consagrar e serem consolidados na cidade do Rio de Janeiro. Um jogo que sejam jogos de confraternização, de paz e de muita interatividade entre cidadãos do mundo inteiro. Isso mesmo. Tomara. Nilton, obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Paulo, obrigado. Foi um Até a grande próxima. prazer. A você de casa, muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje, acompanhando aí a nossa transmissão pela TV e deixando alguns comentários nas redes sociais. O Sala Debate volta na próxima terça-feira, sempre às 9 da noite, aqui na tela do Futura. Um abraço e até a próxima.